O código da resiliência. Como se tornar mentalmente forte em tempos difíceis. O código da resiliência. Você já teve um daqueles dias em que a cama parecia o único lugar seguro do mundo? Não por preguiça. Por peso. O tipo de peso que não tem nome fácil. Pode ser uma conta que não fecha. Uma pessoa que foi embora. Um sonho que não saiu do papel. Ou simplesmente a sensação de que você está carregando tudo e ninguém percebe. Se você conhece esse peso, então você está no lugar certo. Porque esse audiobook não foi feito para quem tem a vida resolvida. Foi feito para quem está no meio da bagunça e ainda assim não desistiu de entender como sair dela. Nos próximos minutos, você vai aprender o que separa as pessoas que quebram das pessoas que se reconstroem. E não é talento. Não é sorte. Não é genética. É um conjunto de decisões mentais que podem ser aprendidas. Um código. Eu chamo de o código da resiliência. E quando você terminar de ouvir, a sua relação com a dor, com a pressão e com a adversidade vai ser diferente. Não porque você vai parar de sofrer, mas porque você vai saber o que fazer quando o sofrimento aparecer. Fica comigo. Isso vai valer cada minuto. Capítulo 1. A dor que você está evitando está te destruindo. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando algo te machuca de verdade, uma perda, uma decepção, uma situação que saiu completamente do controle, qual é o seu primeiro instinto? Para a maioria das pessoas, a resposta honesta é fugir. Não necessariamente correr para longe fisicamente, mas fugir de dentro. Ligar a TV no volume alto, abrir o celular e ficar rolando a tela sem destino, trabalhar até tarde para não ter tempo de pensar, comer além da conta, beber um pouco mais do que devia, falar que está bem quando não está. Soa familiar. Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te dizer algo que a maioria das pessoas nunca para ouvir. Fugir da dor não a elimina. Ela só muda de endereço. A dor que você não enfrenta hoje aparece amanhã com outro rosto. Vira ansiedade sem causa aparente. Vira irritação com pessoas que você ama. Vira uma sensação constante de que algo está errado, mas você não consegue nomear o quê. Sabe por que isso acontece? Porque o seu cérebro não esquece. Ele arquiva. Quando você foge de uma emoção difícil, o cérebro não entende isso como resolução. Ele entende como ameaça confirmada. Se a gente está evitando, é porque é perigoso. E aí ele guarda aquilo com ainda mais cuidado, com ainda mais intensidade. É como uma dívida com juros altos. Cada dia que você não abre o extrato, o saldo cresce. Cada vez que você desvia o olhar, o problema não some, ele aumenta. E quando finalmente você for confrontado com ele, vai ser maior, mais pesado e mais difícil de carregar do que seria se você tivesse olhado antes. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se evitação experiencial. E pesquisas mostram que é um dos maiores preditores de sofrimento mental a longo prazo. Não a dor em si, a fuga dela. Agora pensa comigo. Você já viu alguém que viveu uma perda enorme? Um luto, uma falência, um divórcio, e que anos depois, parece ter uma leveza que pessoas sem esse histórico não têm. Uma clareza sobre o que importa de verdade? Essa pessoa não tem superpoderes. Ela só aprendeu, de alguma forma, a atravessar a dor em vez de desviar dela. Atravessar. Não eliminar. Não ignorar. Atravessar. Existe uma diferença enorme entre sofrer e processar. Sofrer passivo é ficar preso no mesmo loop, o mesmo pensamento, a mesma cena, a mesma dor girando em círculos sem sair do lugar. Processar é diferente. Processar é olhar para a dor com intenção. É perguntar: o que essa situação está me mostrando? O que eu preciso aceitar aqui? O que eu preciso mudar? Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas é possível. E é o único caminho que realmente funciona. Então aqui vai o primeiro elemento do código da resiliência. O que você não enfrenta, você carrega. Repete isso. Grava isso. Porque cada capítulo desse audiobook vai ser construído em cima dessa verdade. A dor não é o inimigo. A fuga da dor é. E quando você para de fugir, algo muda. Você percebe que a dor tem limite, que ela não dura para sempre.
que do outro lado dela existe algo que você não consegue ver enquanto está desviando. Clareza, força e, às vezes, uma versão de você que você ainda não conhecia. Mas espera, antes de atravessar a dor, você precisa entender uma coisa, porque tem um obstáculo que vai aparecer na frente de muita gente nesse processo. Um obstáculo invisível, silencioso e devastadoramente eficiente em te manter parado. É a história que você conta sobre quem você é. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Capítulo 2. Pare de acreditar na história que você inventou sobre si mesmo. Você tem uma história sobre quem você é. Todo mundo tem. É aquela narrativa interna que roda no fundo da sua cabeça o tempo todo. Às vezes em voz alta, às vezes num sussurro tão baixo que você nem percebe que está ouvindo. Eu nunca fui bom com dinheiro. As coisas sempre dão errado para mim. Eu não tenho disciplina. Não sou o tipo de pessoa que consegue. Soa como autoconhecimento, né? Soa como honestidade. Como alguém que se conhece bem o suficiente para não se iludir. Mas não é. É uma prisão. E o pior tipo de prisão. Aquela que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, ao longo de anos. Deixa eu te contar como essa prisão é montada. A maioria dessas histórias não foi escrita por você adulto, racional, com experiência de vida. Foi escrita por você criança. Ou adolescente. Em algum momento difícil, com informação incompleta, interpretando uma situação que ainda não tinha maturidade para entender direito. Você errou uma prova importante e alguém disse que você não era inteligente. Você guardou. Você tentou algo novo e falhou na frente de todo mundo. Você guardou. Você pediu ajuda e não recebeu. Você guardou. E foi guardando, 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 até que essas experiências viraram conclusões. E as conclusões viraram identidade. Isso aconteceu comigo, virou é assim que eu sou. E aí começa o problema maior. Porque quando você acredita numa história sobre quem você é, você começa a agir de acordo com ela. E quando você age de acordo com ela, os resultados confirmam o que você já acreditava. E quando os resultados confirmam, a história fica ainda mais forte. É um ciclo fechado. Uma profecia que você mesmo cumpre, não por destino, mas por comportamento. Pensa num exemplo simples. Alguém que acredita que não é bom com dinheiro, vai, inconscientemente, evitar aprender sobre finanças porque já concluiu que não adianta. Vai tomar decisões financeiras de forma descuidada porque é assim mesmo. E quando o dinheiro acabar no fim do mês, vai olhar para esse resultado e pensar: viu? Eu sabia. Não sou bom com dinheiro. A crença gerou o comportamento. O comportamento gerou o resultado. O resultado reforçou a crença. Ninguém de fora fez isso. Foi interno. Foi automático. E foi devastador. Agora deixa eu te apresentar alguém. Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco. Foi capturado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e passou anos em campos de concentração, incluindo Auschwitz. Perdeu a esposa, os pais, o irmão. Perdeu praticamente tudo que tinha. E no meio de tudo isso, num lugar onde o ser humano era tratado como coisa, ele chegou a uma conclusão que mudou o pensamento psicológico do século XX. Ele percebeu que a última liberdade que ninguém pode tirar de uma pessoa é a liberdade de escolher sua própria atitude diante de qualquer circunstância. Não o que acontece com você, mas o que você decide que aquilo significa. Frankl sobreviveu. Escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, que até hoje é um dos mais lidos no mundo. E a base de tudo que ele construiu foi essa: você não é sua história. Você é quem decide o que fazer com ela. Se ele conseguiu reescrever a narrativa dentro de um campo de concentração, você consegue reescrever a sua aqui. Mas como? O primeiro passo é simples e difícil ao mesmo tempo. Você precisa parar de tratar seus pensamentos como fatos. Quando a voz na sua cabeça diz "eu não consigo", isso não é verdade objetiva. É uma interpretação. É um hábito mental. É um padrão que se repetiu tantas vezes que parece real, mas não é necessariamente real. Existe uma técnica da terapia cognitivo-comportamental chamada questionamento socrático. A ideia é simples. Quando um pensamento limitante aparecer, você não aceita nem rejeita automaticamente. Você pergunta:
Essa crença é baseada em fato ou em interpretação? Quais são as evidências reais de que isso é verdade? Existe alguma evidência de que não é verdade? Se um amigo meu tivesse esse pensamento, o que eu diria a ele? Essas perguntas não resolvem tudo de uma vez, mas elas abrem uma fresta. E às vezes uma fresta é tudo o que você precisa para começar a ver diferente. Porque aqui está a verdade que esse capítulo inteiro está construindo. Você não é quem você é. Você é quem você decidiu ser até agora. E decisões podem mudar. Mas tem um detalhe importante. Mudar a narrativa é necessário, e não é suficiente. Porque mesmo quando você começa a reescrever sua história, o seu próprio cérebro vai trabalhar contra você nos momentos de pressão. Não por maldade, por biologia. E entender essa biologia é o que vai separar quem cede na crise de quem atravessa ela. É sobre isso que a gente fala agora. Capítulo 3. Você precisa entender o que a pressão faz no seu cérebro. Você já tomou uma decisão no meio de uma briga que, horas depois, não fazia o menor sentido? Já disse algo numa discussão que nunca diria se estivesse calmo? Já agiu por impulso numa situação de estresse e depois ficou se perguntando: por que eu fiz isso? Se sim, você não é fraco, você não é irracional, você é humano. E o que aconteceu com você tem um nome. Mas antes de chegar nele, preciso te contar como o seu cérebro está organizado. Porque quando você entende a estrutura, você para de se culpar e começa a se gerenciar. O cérebro humano não é uma coisa só. É, na prática, 3 sistemas sobrepostos que evoluíram em épocas diferentes. O mais antigo é o que os neurocientistas chamam de cérebro reptiliano. É responsável pelas funções básicas de sobrevivência: respiração, batimento cardíaco e temperatura corporal. Automático. Sem consciência. O do meio é o sistema límbico, o cérebro emocional. É onde ficam as memórias emocionais, os medos, os vínculos afetivos. E é onde fica a estrutura que vai ser a protagonista desse capítulo, a amígdala. E o mais recente, evolutivamente falando, é o córtex pré-frontal, a parte de trás da testa, logo atrás da sua testa. É ali que acontece o raciocínio lógico, o planejamento, o controle de impulsos, a tomada de decisão consciente. É a parte mais humana do seu cérebro. O problema é que essas 3 partes não têm o mesmo tempo de resposta. A amígdala é rápida, absurdamente rápida. Ela foi construída para salvar sua vida em situações de perigo imediato. Um predador, uma queda, uma ameaça física. Ela não para analisar. Ela reage. O córtex pré-frontal é mais lento. Ele precisa de alguns segundos a mais para processar o que está acontecendo, avaliar as opções e responder de forma ponderada. E aqui está o problema real. A amígdala não diferencia um leão na savana de uma discussão no trabalho. Ela não diferencia um perigo físico de uma humilhação pública. Ela não diferencia uma ameaça à sua vida de uma mensagem agressiva no celular. Para ela, ameaça é ameaça. E quando ela detecta a ameaça, ela faz uma coisa: assume o controle. Isso tem um nome técnico: sequestro da amígdala. Foi o neurocientista Daniel Goleman quem popularizou o termo. O que acontece é o seguinte: diante de um gatilho emocional forte, a amígdala literalmente bloqueia o acesso ao córtex pré-frontal. A parte racional sai de cena. A parte reativa entra. E você age. Sem pensar. Sem ponderar. Sem escolha consciente. É por isso que você grita quando não queria gritar. É por isso que você congela quando precisava agir. É por isso que você foge quando a situação pedia que ficasse. Não é falta de caráter. É neurologia. Mas agora vem a parte que muda tudo. Quando você entende que isso acontece, que existe um mecanismo biológico que sequestra sua capacidade de pensar nos momentos mais difíceis, você deixa de ser vítima desse mecanismo e começa a trabalhar com ele. Como? Primeiro, nomeie o que está sentindo. Parece simples demais, mas pesquisas do neurocientista Matthew Lieberman mostram que quando você coloca nome numa emoção, não só estou mal, mas estou com raiva, estou com medo, estou me sentindo humilhado, a atividade da amígdala diminui. Literalmente. O ato de nomear reduz a intensidade da resposta emocional.
Deram um nome para isso: affect labeling, rotulagem afetiva. E funciona porque o ato de nomear exige que o córtex pré-frontal entre em cena, e quando ele entra, a amígdala perde um pouco do domínio. Segundo, compre tempo. A amígdala é veloz, mas não tem fôlego longo. O pico de um sequestro emocional dura, em média, de 90 segundos a alguns minutos. Se você conseguir não agir nessa janela, respirar fundo, contar, sair do ambiente por um momento, qualquer coisa que quebre o ciclo, a bioquímica do estresse começa a se dissipar. Não é fraqueza recuar por 90 segundos. É inteligência emocional. Terceiro, reconheça o padrão antes que ele te pegue. Todo mundo tem gatilhos específicos. Situações, palavras, tons de voz, ambientes que ativam a amígdala com mais facilidade. Conhecer os seus é uma vantagem enorme. Porque quando você sabe o que te sequestra, você pode se preparar antes, não só reagir depois. Pensa no seu cérebro como um computador. Quando você abre muitos programas ao mesmo tempo, ele trava. Não porque é ruim, mas porque chegou no limite de processamento. O sequestro da amígdala é exatamente isso: sobrecarga. O sistema travou. Resiliência não é ter um computador que nunca trava. É saber quais programas fechar primeiro. É saber reiniciar com mais rapidez. É conhecer o sistema bem o suficiente para não ser surpreendido quando ele chega no limite. A crise não é o problema. A sua resposta à crise é onde tudo muda. E aqui está algo que vai ficar ainda mais claro nos próximos capítulos. A sua resposta à crise depende diretamente de onde você está colocando sua energia. Porque tem uma armadilha que drena a energia de quase todo mundo. E a maioria das pessoas não percebe que está caindo nela todos os dias. É a obsessão por controlar o que não pode ser controlado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Capítulo 4. Pare de tentar controlar o que não é seu. Quero que você pense numa situação recente que te gerou ansiedade. Pode ser um problema no trabalho, uma decisão que outra pessoa precisa tomar, uma situação financeira que depende de fatores externos, uma doença num familiar, uma opinião que alguém formou sobre você. Agora me responde honestamente, quanto tempo da sua semana você gastou pensando nessa situação? Planejando respostas, ensaiando conversas que talvez nunca aconteçam, tentando prever todos os cenários possíveis, tentando, de alguma forma, controlar um resultado que não está nas suas mãos. Se a resposta for bastante tempo, você não está sozinho. E se isso te gera exaustão, agora você vai entender por quê. Existe um filósofo que viveu há 2000 anos e que entendeu algo sobre o sofrimento humano que a psicologia moderna levou séculos para confirmar com dados. Ele se chamava Epicteto. E o que torna a história dele ainda mais interessante é o contexto. Epicteto não era um aristocrata com tempo livre para filosofar. Era um escravo. Nasceu escravo, viveu escravo por grande parte da vida e ainda assim produziu um dos pensamentos mais libertadores da história. A ideia central dele é simples. Tão simples que parece óbvia, até você perceber que quase ninguém vive de acordo com ela. Ele dizia que todas as coisas do mundo se dividem em duas categorias: o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas reações, seu esforço, seus valores, o que você decide fazer com o que acontece. O que não depende de você, o que outras pessoas pensam, sentem ou fazem. O que já aconteceu. O que pode acontecer no futuro. A economia. O clima. A opinião dos outros. O resultado final de qualquer coisa que envolva fatores fora do seu controle. E a conclusão dele era direta. Sofrimento nasce quando você trata como seu algo que não é seu. Não é falta de cuidado. Não é indiferença. É clareza sobre onde a sua responsabilidade começa e onde ela termina. Agora vou ser ainda mais direto. Gastar energia tentando controlar o incontrolável não é dedicação. Não é responsabilidade. É vazamento. É energia que sai por um buraco no balde. E não importa quanto você coloque, o balde nunca vai encher. Pensa assim. Você tem uma quantidade limitada de energia mental por dia. Cada pensamento consome um pedaço dessa energia. Cada preocupação, cada ensaio mental de conversa imaginária,
cada tentativa de prever e controlar o imprevisível, tudo isso tem um custo real. E quando você gasta essa energia com o que não pode mudar, sobra menos, muito menos, para o que você realmente pode fazer. É como tentar parar a maré com as mãos. Você pode ficar ali horas, exausto, molhado, frustrado, e a maré vai continuar fazendo o que a maré faz. Não porque você é fraco, mas porque a maré não é sua. Você não pode controlar a maré. Pode aprender a nadar, mas aqui preciso fazer uma distinção importante, porque tem gente que ouve essa ideia e interpreta errado. Soltar o que não é seu não significa desistir. Não significa indiferença. Não significa que você para de se importar com as pessoas e situações ao redor. Significa que você para de confundir preocupação com ação. Preocupação sem ação é só sofrimento antecipado. É pagar um preço emocional enorme por um problema que talvez nunca aconteça, ou que, se acontecer, você vai enfrentar na hora, não agora. Ação é diferente. Ação é você olhar para a situação e perguntar: o que eu posso fazer de concreto aqui? E fazer isso, com tudo que tem. Então aqui está um exercício que quero que você faça, de verdade, não só mentalmente. Pega o problema que está te pesando agora, qualquer um, e divide em 2 colunas. Na primeira coluna, tudo que depende de você. Suas decisões, suas ações, sua postura, o que você pode aprender, o que você pode mudar no seu comportamento. Na segunda coluna, tudo que não depende de você. A reação dos outros, o timing, fatores externos, o passado. Olha para as 2 colunas. Toda a energia que você colocar na segunda coluna é desperdício. Não porque você é frio ou desligado, mas porque essa energia não produz resultado nenhum. Só produz ansiedade. Toda a energia que você colocar na primeira coluna tem potencial real de mudar alguma coisa. Parece simples. E é. Mas simples não é fácil. Porque o cérebro humano tem um viés natural para tentar controlar o ambiente ao redor. É um instinto de sobrevivência. Sensação de controle reduz ansiedade, mesmo quando esse controle é ilusório. Por isso, praticar essa divisão precisa ser intencional. Precisa ser repetido. Até virar um reflexo. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Os psicólogos modernos chamam de locus de controle interno. O nome não importa tanto. O que importa é o efeito. Pessoas que praticam isso consistentemente relatam menos ansiedade, mais foco, mais sensação de agência, porque elas param de se sentir à mercê do mundo e começam a agir dentro do espaço que realmente é delas. O que é seu, cuide com tudo. O que não é seu, solte com intenção. Agora você está começando a entender como economizar energia onde ela vazava. Mas economizar energia não é suficiente. Você precisa saber o que fazer com ela quando ela estiver disponível. E aqui entra um dos maiores mitos que paralisa pessoas inteligentes, disciplinadas e capazes. A ideia de que você precisa de motivação para agir. Porque a verdade sobre motivação é bem diferente do que te contaram. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Capítulo 5. A verdade sobre motivação que ninguém te contou. Você já esperou ter vontade de fazer algo importante, e a vontade nunca veio. Esperou o momento certo para começar a academia. Esperou se sentir inspirado para trabalhar naquele projeto. Esperou a ansiedade passar para ter aquela conversa difícil. Esperou estar pronto para dar o próximo passo. E enquanto esperava, os dias foram passando. Se isso soa familiar, não é falta de caráter. É um equívoco fundamental sobre como a ação humana realmente funciona. Porque a maior mentira que nos ensinaram sobre produtividade, sobre mudança, sobre crescimento pessoal é essa. Quando você estiver motivado, você vai agir. Parece lógico, parece até óbvio, mas está completamente errado. Motivação é um sentimento, e sentimentos, por definição, são instáveis. Eles sobem e descem de acordo com o quanto você dormiu, com o que você comeu, com a última mensagem que você recebeu, com o clima lá fora, com 1000 variáveis que você não controla. Basear suas ações mais importantes nos seus sentimentos mais instáveis é construir uma casa na areia. Funciona quando o tempo está bom. Desmorona na primeira tempestade.
E tempestades vão aparecer. Você já sabe disso. Então, o que as pessoas verdadeiramente resilientes fazem diferente? Elas param de esperar motivação e constroem sistemas. Sistemas são estruturas que funcionam independentemente de como você está se sentindo. São hábitos, rotinas, compromissos e ambientes organizados de forma que a ação acontece quase no piloto automático, não porque você está inspirado, mas porque é o que vem a seguir. Um atleta profissional não acorda todo dia animado para treinar. Um escritor consistente não sente vontade de escrever toda vez que abre o computador. Um empreendedor bem-sucedido não está sempre motivado para enfrentar os problemas do negócio. O que eles têm não é motivação constante. É um sistema que roda mesmo quando a motivação some. Mas tem algo ainda mais importante que quero te mostrar. Existe uma lei da ação que vai contra tudo que a cultura da motivação prega. E quando você internaliza essa lei, ela muda completamente a forma como você se move no mundo. A lei é essa: ação gera motivação. Não o contrário. Lê de novo. Ação gera motivação. O sentimento de querer fazer algo, na maioria das vezes, não aparece antes de começar. Aparece depois. Às vezes logo depois. Às vezes só aparece no meio do processo. Mas raramente aparece antes. Isso tem base neurológica. Quando você inicia uma ação, mesmo que pequena, mesmo que sem vontade, o cérebro começa a liberar dopamina em resposta ao progresso. E dopamina gera engajamento, gera foco, gera aquilo que você estava esperando sentir antes de começar. Você não espera querer, você começa. E ao começar, o estado mental muda. Pensa numa situação prática. Você está exausto depois de um dia difícil. Tem uma tarefa importante para fazer, mas não tem a menor vontade. O que normalmente acontece? Você adia. Espera um momento melhor, que talvez nunca chegue. Agora imagina que você aplica a lei da ação. Você diz para si mesmo: vou trabalhar nisso por apenas 10 minutos. Só 10. Sem pressão, sem expectativa de terminar. Só começar. O que acontece na maioria dos casos? Você passa dos 10 minutos, porque o início criou um estado. O estado criou o engajamento. E o engajamento carregou você além do que você achava que conseguia. Esse fenômeno tem até nome na psicologia. Chama-se efeito Zeigarnik, a tendência do cérebro de continuar pensando e se engajando em tarefas iniciadas, mas não concluídas. Começar ativa o cérebro. Não começar o mantém apagado. Agora deixa eu te apresentar alguém que levou esse princípio a um nível que poucos seres humanos já foram. David Goggins cresceu numa família pobre, foi vítima de abuso na infância, desenvolveu problemas cardíacos, chegou a pesar mais de 130 quilos. Não tinha nenhum dos atributos que a gente associa a pessoas de alta performance. Mas ele tinha uma coisa: sabia que motivação não era confiável. Então ele construiu algo diferente. Ele chama de calar a mente. A ideia é simples e brutal. Quando a voz na sua cabeça diz para, você usa isso como sinal para continuar. Goggins se tornou um dos poucos humanos a completar a formação de Navy SEAL, Army Ranger e Air Force Tactical Controller. Correu ultramaratonas com tendões rompidos. Quebrou o recorde mundial de barras fixas, mais de 4.000 em 17 horas. E ele diz que em grande parte do tempo operava no que chama de modo merda. Sem vontade. Com dor. Com tudo dentro dele pedindo para parar. Mas ele tinha um sistema. E o sistema não dependia de como ele estava se sentindo. Você não precisa ser o Goggins. Não é esse o ponto. O ponto é que ele prova algo que a maioria das pessoas ainda não aceitou. O limite que você sente não é o seu limite real. É o limite da sua zona de conforto atual. E zonas de conforto expandem quando você age além delas, não quando você espera motivação para sair delas. Então aqui está o segundo exercício prático desse audiobook. Identifica uma coisa importante que você está adiando esperando motivação. Uma só. E define a menor ação possível que você poderia tomar nas próximas 24 horas em direção a ela. Não a ação completa. Não a solução inteira. A menor ação possível. 10 minutos de treino. Uma página escrita. Uma ligação que você vem evitando. Um parágrafo de um plano que precisa ser feito. Começa aí. Sem esperar querer. Sem esperar estar pronto.
Porque pronto é um estado que não existe antes da ação, existe por causa dela. Esperar ter vontade é a armadilha. Começar sem ela é a saída. Você agora tem ferramentas reais. Sabe como funciona a dor que evita. Sabe que sua narrativa pode ser reescrita. Sabe o que a pressão faz no seu cérebro. Sabe onde não gastar energia. E sabe que a ação vem antes da motivação. Mas tem uma peça que ainda está faltando. Porque tudo isso, toda essa disciplina, toda essa consciência, todo esse esforço, precisa estar ancorado em algo. Sem essa âncora, em algum momento, você vai se perguntar para quê. E quando essa pergunta aparecer sem resposta, tudo que você construiu pode desmoronar. Essa âncora tem um nome. Chama-se propósito. E descobrir o seu, de verdade, não o que soa bonito dizer, é o que a gente vai trabalhar agora. Capítulo 6. Comece a construir um propósito que aguenta a tempestade. Deixa eu te fazer uma pergunta que a maioria das pessoas nunca para responder de verdade. Por que você está fazendo o que está fazendo? Não a resposta automática. Não o que você diz quando alguém pergunta numa entrevista ou numa conversa social. A resposta real. A que aparece quando você está sozinho, quando está exausto, quando as coisas não estão indo bem e você precisa de um motivo para continuar. Você tem essa resposta? Se tiver dúvida, você não está sozinho. A maioria das pessoas passa a vida inteira respondendo essa pergunta com o que os outros queriam ouvir, com o que a família esperava, com o que a sociedade premiava, com o que parecia seguro, sensato, aceitável. E aí chega um momento de crise. Uma demissão, uma perda, uma doença, um fracasso grande, e de repente aquelas respostas não sustentam mais nada. Porque elas nunca foram suas de verdade. É aqui que muita gente quebra, não pela intensidade da dor, mas pela ausência de sentido. Friedrich Nietzsche disse algo que ficou gravado na história da filosofia. Quem tem um porquê suporta qualquer como. 2000 anos depois, Viktor Frankl, que você conheceu no segundo capítulo, confirmou isso não como filosofia, mas como observação clínica feita dentro de campos de concentração nazistas. Frankl percebeu que os prisioneiros que sobreviviam com a mente intacta, que mantinham dignidade mesmo em condições desumanas, quase sempre tinham algo em comum. Tinham algo para fazer ainda. Alguém por quem voltar. Uma obra inacabada. Uma promessa que precisava ser cumprida. Não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram os que tinham uma razão que não cabia dentro das grades. Isso não é coincidência. É neurobiologia. Quando o cérebro tem um propósito claro, ele organiza recursos de forma diferente. Foco melhora. Tolerância à dor aumenta. A percepção de esforço diminui. Porque o cérebro está trabalhando a serviço de algo que importa, e não apenas reagindo ao ambiente ao redor. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que pessoas com alto senso de propósito têm menor ativação da amígdala diante de estímulos negativos. Lembra da amígdala do capítulo 3? Aquela que sequestra sua racionalidade nos momentos de pressão? Propósito a acalma. Literalmente. Mas aqui preciso desfazer um mal-entendido que paralisa muita gente. Propósito não precisa ser grandioso. Não precisa ser mudar o mundo, ou deixar um legado histórico, ou resolver um problema global. Esse tipo de propósito inflado, na maioria das vezes, paralisa mais do que mobiliza, porque parece grande demais, distante demais, inalcançável demais. Propósito real é pessoal, é específico, é visceral. Pode ser criar uma vida diferente da que você teve na infância. Pode ser provar para si mesmo que é capaz de algo que sempre acreditou que não era. Pode ser estar presente de verdade para seus filhos. Pode ser terminar um projeto que ninguém mais vai fazer se você não fizer. Pode ser uma curiosidade, uma raiva produtiva, um amor que você quer honrar. O que importa não é o tamanho, é a autenticidade. É que quando você pensa nesse propósito, algo acende. Não necessariamente algo suave e bonito, às vezes é uma chama de teimosia, de indignação, de amor feroz. Mas acende. Agora quero que você faça um exercício. E peço que você leve a sério, mesmo que pareça desconfortável. Imagine que você recebe uma notícia hoje. Você tem 5 anos de vida.
Não é amanhã, não é urgente no sentido físico imediato, mas é certo. 5 anos. O que você não poderia deixar de fazer. Não o que você deveria fazer. Não o que os outros esperariam de você. O que você sentiria que precisava fazer antes de ir. Aquela resposta, a primeira que aparecer, antes que a razão comece a editar, provavelmente aponta para o seu propósito real. Não precisa ser a resposta final. Não precisa estar formatada. Pode ser uma imagem, uma sensação, uma pessoa, uma palavra solta. Guarda isso. Porque tem outro lado dessa conversa que precisa ser dito. Propósito sem clareza vira culpa. Tem gente que sente vagamente que deveria estar fazendo algo mais significativo com a vida, mas não sabe o quê. E essa sensação de deveria, sem direção concreta, não mobiliza. Paralisa. Gera ansiedade. Gera a impressão de estar desperdiçando algo precioso sem saber como parar de desperdiçar. Por isso, propósito precisa ser trabalhado, não esperado. Ele raramente aparece num momento de iluminação súbita. Aparece quando você presta atenção nas coisas que te indignavam, nas situações em que o tempo passou sem você perceber, nas histórias que te moveram de verdade, nos momentos em que você se sentiu mais vivo. Está lá. Às vezes enterrado sob anos de expectativas alheias, mas está lá. E quando você encontra, mesmo que parcialmente, mesmo que ainda nebuloso, algo muda na forma como você enfrenta a adversidade. A dor não some. As dificuldades não desaparecem, mas elas ganham contexto. Elas viram parte de algo maior do que o momento em que estão acontecendo. Sem propósito, resistência vira sofrimento. Com propósito, sofrimento vira caminho. Você agora tem 6 elementos do código da resiliência. Sabe enfrentar a dor em vez de fugir dela. Sabe reescrever narrativas limitantes. Sabe gerenciar seu cérebro sob pressão. Sabe onde colocar sua energia. Sabe agir sem esperar motivação. E sabe que propósito é a âncora que segura tudo isso. Mas tem uma última peça. E ela é talvez a mais poderosa de todas. Porque de nada adianta ter todas essas ferramentas se, no fundo, você ainda se enxerga como alguém que a adversidade define. Como alguém que aconteceu para a vida, em vez de alguém que age sobre ela. O último capítulo é sobre construir algo que nenhuma crise pode destruir. É sobre decidir, de forma consciente e deliberada, quem você vai ser depois disso tudo. Capítulo 7. Você precisa decidir quem vai ser depois disso. Chegamos ao último capítulo. E quero começar com uma verdade que pode ser desconfortável, mas que, se você deixar, vai ser libertadora. Você não vai sair dessa crise do mesmo jeito que entrou. Ninguém sai. Crises mudam pessoas. Sempre. Não existe passar por uma adversidade real e permanecer exatamente igual. O peso deixa marca. A pressão transforma. A questão não é se você vai mudar. A questão é, em qual direção? Porque aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe, e que a ciência confirma com dados cada vez mais sólidos. Existe um fenômeno chamado crescimento pós-traumático. Os pesquisadores Richard Tedeschi e Lawrence Callion da Universidade da Carolina do Norte passaram décadas estudando o que acontece com pessoas depois de traumas severos. Perdas, doenças graves, acidentes, guerras, abusos. E o que eles encontraram foi contraintuitivo. Uma parcela significativa dessas pessoas, não todas, mas uma parcela expressiva, reportou mudanças profundamente positivas depois do trauma. Não apesar do que viveram. Por causa do que viveram. Mais empatia. Mais clareza sobre o que importa de verdade. Relacionamentos mais profundos. Maior senso de força pessoal. Uma apreciação da vida que simplesmente não existia antes. Não estou romantizando a dor. Não estou dizendo que sofrimento é bom. Estou dizendo que sofrimento pode ser matéria-prima, se você decidir usá-lo assim. E essa é exatamente a palavra que importa aqui. Decidir. Crescimento pós-traumático não acontece automaticamente. Não é garantido. Não é destino. É uma escolha ativa de como você vai interpretar e integrar o que viveu. Pessoas que crescem depois da adversidade não são as que tiveram crises menores. São as que fizeram algo específico com as crises que tiveram. Elas pararam de perguntar por que isso aconteceu comigo.
uma pergunta que raramente tem resposta útil, e começaram a perguntar o que eu faço com o que aconteceu. Essa mudança de pergunta parece pequena. Não é. Uma pergunta te mantém olhando para trás, procurando culpados, esperando uma explicação que não vai chegar. A outra te coloca no único lugar onde você tem poder real, o presente, com o que você tem, fazendo o que pode ser feito. Agora quero te apresentar um conceito que vai amarrar tudo o que vimos nesse audiobook. Chama-se identidade resiliente. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você acredita que é. Tem uma diferença enorme entre uma pessoa que diz, estou tentando ser mais disciplinado, e uma pessoa que diz, sou alguém que não desiste. A primeira está descrevendo um comportamento que pode ou não acontecer. A segunda está descrevendo uma identidade. E identidade é muito mais difícil de abandonar do que um comportamento. O psicólogo James Clear, no livro Hábitos Atômicos, articula isso com precisão. Ele diz que a mudança mais duradoura não começa pelos resultados que você quer, nem pelos processos que você segue. Começa pela identidade que você adota. Quando você se enxerga como alguém que atravessa dificuldades, você atravessa. Não porque fica fácil, mas porque abandonar seria abandonar quem você é. E isso tem um custo muito maior do que continuar. Então, como você constrói essa identidade? Não de uma vez. Não com uma declaração grandiosa num momento de euforia. Tijolo por tijolo. Decisão por decisão. Cada vez que você enfrenta a dor em vez de fugir, você está construindo. Cada vez que você questiona uma narrativa limitante em vez de aceitá-la, você está construindo. Cada vez que você age sem esperar motivação, você está construindo. Cada vez que você solta o que não é seu e foca no que é, você está construindo. Esses não são atos isolados. São votos. São a forma como você diz para si mesmo, repetidamente, quem você escolheu ser. E agora chegamos ao exercício final desse audiobook. O mais importante de todos. Pega papel e caneta, ou abre o bloco de notas do celular, e escreve 3 frases, começando assim. Depois disso, eu sou alguém que... Complete cada frase com quem você quer ser, não quem você acha que deveria ser, não quem os outros esperam. Quem você quer ser de verdade, do outro lado dessa fase difícil. Pode ser, depois disso, eu sou alguém que não foge das conversas difíceis. Pode ser, depois disso, eu sou alguém que age mesmo sem ter certeza. Pode ser, depois disso, eu sou alguém que sabe o que importa e protege isso. Escreve as suas, com as suas palavras, com a sua verdade, e lê essas 3 frases toda manhã por 30 dias. Não porque palavras têm magia, mas porque repetição constrói crença, e crença constrói comportamento, e comportamento constrói resultados, e resultados confirmam identidade. É um ciclo, mas dessa vez, um ciclo que trabalha a seu favor. A crise não define quem você é, ela revela quem você já era, e te dá a chance de decidir quem vai ser. Essa é a última verdade do Código da Resiliência. Concluso. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você que vale mais do que qualquer palavra que eu possa falar. Ao longo desses 80 minutos, você percorreu um caminho que a maioria das pessoas evita. Não por falta de tempo, mas por falta de coragem de olhar para dentro. Você entendeu que a dor evitada não some, ela cresce. Que a história que você conta sobre si mesmo não é verdade absoluta, é um hábito que pode ser quebrado. Que seu cérebro tem limites biológicos sob pressão, e que você pode aprender a trabalhar com eles. Que energia gasta no incontrolável é energia perdida. Que a ação vem antes da motivação, não depois. Que propósito é a âncora que segura tudo quando o vento bate forte. E que quem você será depois disso é uma decisão sua, não da crise. Esse é o Código da Resiliência. Não é uma fórmula mágica. Não é uma promessa de que vai ficar fácil. É um conjunto de escolhas que, feitas repetidamente, mudam quem você é. E agora vem a parte que só você pode fazer. Pega uma coisa. Uma só. Algo que você ouviu hoje e que bateu de verdade. E aplica ainda hoje. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Hoje. Porque resiliência não é um destino que você alcança um dia. É uma prática que você escolhe, repetidamente, conscientemente, nos dias em que menos quer escolher. Você tem o código agora.
O que você faz com ele é, e sempre foi, sua escolha.